Olá, eu sou o pastor João Balbino. O tema para a nossa meditação é a chamada de Jesus. Leiamos Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Nosso amado Senhor apresentou 3 exigências para aqueles que desejassem acompanhá-lo. As exigências foram definidas em termos de negue-se, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Em termos absolutos, seguir a Jesus, acompanhar a Jesus, significa entrar para a vida da fé, ingressar no discipulado de Cristo e seguir o seu exemplo de serviço, indo ao encontro das pessoas com o Evangelho, que é a resposta e a solução de Deus para tudo, e cuidar de vidas. Negar-se a si mesmo tem o sentido de não viver mais para si mesmo, ser livre do poder do eu, que é um defeito consequente ao problema do Gênesis 3. Pessoas centradas em si mesmas não podem entender as outras pessoas. A pessoa autocentrada está desqualificada para seguir a Jesus Cristo. O livramento do poder do eu é uma obra espiritual, é uma obra que Deus realiza. Quanto a tome diariamente a sua cruz, isso nos fala de sujeição absoluta à vontade de Deus e também sobre horror e dureza, sobre sofrimentos e morte e sobre ressurreição e glória. O propósito de tornar-se discípulo de Jesus Cristo é vão se não se traduzir numa entrega irrestrita da própria vida. E nós logo percebemos que a chamada que Jesus anunciava não estimulava a associação a qualquer custo. Nosso amado Senhor evitou adesões rápidas, fáceis ou superficiais. Jesus testou a fé daqueles que dele se aproximavam. Fez com que os candidatos refletissem sobre os seus motivos e também avaliassem os custos envolvidos em segui-lo. Leiamos Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 e 58. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Aqui encontramos o primeiro personagem relacionado em Lucas 9. É o candidato decidido, é o candidato que votou lealdade total a Jesus. Suas palavras foram: eu te seguirei por onde quer que fores. Em resposta, nosso amado Senhor fez com que ele pensasse nos custos do discipulado antes que se lançasse ao mesmo. Jesus disse: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Soa como se o Senhor houvesse dito: você vai me seguir por onde eu for? Você está disposto até mesmo a abrir mão da proteção mínima e do conforto mínimo de um leito? Ou seja, Jesus não se mostrou minimamente preocupado em criar uma atmosfera fácil e atrativa. Antes mencionou dificuldades, sacrifícios e a necessidade de renúncia. O segundo personagem em Lucas 9, nós encontramos no versículos 59 e 60. Leiamos: a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Observe que ele já estava seguindo a Jesus. O versículo 57 informa que esses acontecimentos se deram quando andavam pelo caminho. Esse homem se enquadra no rol dos discípulos casuais de Jesus Cristo. São aquelas pessoas que se satisfazem em caminhar perto do Senhor, porém guardando alguma distância, sem muito compromisso, mantendo algumas reservas. O homem não era um discípulo abnegado. Então, o Senhor o convidou a levar a questão a sério. O assunto aqui é a lealdade que é exigida dos discípulos. A resposta documentada no texto revela que devemos dar a Jesus lealdade maior que até mesmo a família. Em Lucas, capítulo 14, versículo 26, a Bíblia documenta as palavras de nosso amado Senhor que disse: se alguém vem a mim
e ama o seu pai, sua mãe e sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. A Bíblia, tanto no Primeiro como no Novo Testamento, sempre destacou as obrigações para com a família. Isso não mudou, nem jamais mudará. Portanto, a questão aqui refere a uma disposição do coração. Se tivermos que escolher entre lealdade a Jesus e outra lealdade, temos que saber a quem devemos lealdade maior, que é a Jesus. Portanto, que fique claro, o discipulado cristão é perfeitamente compatível com as responsabilidades legítimas com a família. Por exemplo, a minha esposa e filhinhos. Eu estou seguindo a Jesus pelo caminho, mas não vou sair por aí e abandonar a minha mulher e os meus filhos. Primeiro, porque a Bíblia diz que eu não devo fazer isso. Em relação à minha esposa, foi Jesus mesmo quem disse, Marcos capítulo 10, versículo 9. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Em relação às crianças, a Bíblia diz que eu devo criá-las na doutrina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Somos eu e Esther que devemos juntos criar os nossos filhos. O candidato relacionado nos versículos 59 e 60 usou as responsabilidades com a família como pretexto para adiar o seu engajamento na missão. Jesus cuidou em desmantelar a sua reivindicação. O argumento, primeiro terei de sepultar meu pai, é quase uma maneira brutal de dizer, não posso ser discípulo enquanto meu pai estiver vivo. Esse posicionamento adiava o seguir a Jesus por um período tão indefinido que fazia o discipulado parecer uma tolice, algo irrelevante e sem significado. A resposta que o Senhor deu foi, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Versículo 60. Jesus respondeu com palavras firmes, que colocaram o problema na perspectiva correta. A coisa que os cristãos e os não cristãos podem semelhantemente realizar, mas proclamar o reino de Deus é privilégio dos cristãos. O importante é decidirmos percorrer o caminho mais elevado, superando qualquer barreira desse mundo. O terceiro personagem relacionado em Lucas 9 aparece no versículo 61. Possivelmente, trata-se de alguém que estava ali próximo, assistindo, ouvindo a tudo, e de alguma maneira se apercebeu inquirido por Jesus e voluntariou-se. Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. O que Jesus viu nessa disposição, além de uma tática procrastinadora, foi a força dos laços afetivos, a força dos laços familiares. O discípulo, muito provavelmente, ainda não tinha decisão. Queria adiar o compromisso, ganhar mais tempo antes de obrigar-se. A Bíblia não menciona se havia outros motivos além do desperdício formalmente dos parentes, mas a resposta que Jesus deu faz-nos pensar o que realmente estava no coração daquele homem, o lugar que outras pessoas ocupavam em seu coração sem deixar espaço para Jesus. Se os motivos daquele homem fossem válidos, Jesus não objetaria, mas o Senhor o repreendeu. Versículo 62. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em outras palavras, se você quiser seguir-me, você vai ter que andar para frente com a sua vida. A imagem empregada por nosso amado Senhor vai direto ao âmago da experiência pessoal de seus ouvintes, como era comum fazer. Aquela era uma sociedade predominantemente agrícola. Quem conhece um pouco de terra sabe que é impossível arar fazendo uma linha reta se o lavrador de vez em quando olhar para trás. Ou seja, o olho de quem ara não pode desviar-se do alvo, para que o trabalho seja bem feito. No caso, o alvo é a evangelização mundial, a salvação de pessoas de todas as nações. Qual é a lição para nós? É muito simples. Devemos dar absoluta primazia a Jesus Cristo e tomar posse do motivo de Deus como prioridade e direção para a nossa vida. Deus ama a gente. Deus quer salvar pessoas de todas as nações. Tomemos a nossa parte na missão. Conclusão.
Jesus nos obriga a refletir sobre os nossos motivos para segui-lo. Se vivermos para o conforto e facilidades, não vamos desistir da nossa cama, não vamos desistir da nossa economia e do entretenimento para segui-lo. Se são os laços afetivos, família e amigos que motivam as nossas decisões, não vamos desistir de amigos e familiares. Jesus é honesto, é muito claro. Se quisermos ser seus discípulos, devemos ser motivados por algo maior do que o conforto, do que a economia, devemos ser motivados por algo maior do que os relacionamentos terrenos e as coisas e outras coisas dessa terra. O amor pelo Senhor e o reconhecimento da grandeza de sua obra devem nos motivar, devem gerar em nós a disposição de pagar qualquer preço. Oremos. Pai, que por meio de nossa vida, outras pessoas possam desfrutar o Evangelho, conhecer e comprovar que Jesus Cristo é perfeito, é suficiente, é tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Agradeço por assistir, agradeço por deixar o seu like, por deixar o seu comentário, também por compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Que nosso amado Senhor Jesus se agrade em te abençoar, abençoar a sua família. Graça abundante.